ao nosso canal. Bem-vindos! Canal Os Transtornadas da Psi. Meu Deus, o que será isso? Né? Que a gente vê tanta coisa sobre psicologia, sobre pedagogia, psicopedagogia, e nesse momento de o novo normal, como chamam, a gente não tá nada normal, a gente já não é, imagina agora. Né? E as nossas famílias, e as nossas crianças, os nossos adultos, os nossos amigos, ninguém tá totalmente tranquilo. Então, vamos conversar sobre tudo isso. Mas hoje, junto com a Simone, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do atendimento da psicopedagogia, quais são as diferenças, assim, né, e quais são as coisas que a gente pode auxiliar no nosso dia a dia junto com vocês. Bom, então que eu pensei numa coisa. Todo mundo sempre, tanto as pessoas, amigos, família e tudo mais, pessoas assim que a gente conversa, tem alguns mitos sobre atendimento, tanto psicológico como psicopedagógico, né? Pelo menos na psicologia sempre fala, é coisa pra louco, é coisa pra quem, né, não, meio perturbado e tudo mais. Na psicopedagogia também tem mitos? Na psicopedagogia tem, na verdade eu não sei se a gente pode dizer que é um mito. Eu acho que tem muito desconhecimento. Sim. Porque as pessoas confundem, na verdade elas nem sabem às vezes o que é a psicopedagogia, elas imaginam que é uma psicóloga que faz alguma coisa diferente. Isso, né? Então assim, quando tu diz, procura uma psicopedagoga, elas pensam a primeira coisa, psicólogo, mas elas não entendem e não conhecem, na verdade, que é uma área que atua especificamente com dificuldade de aprendizagem. Então, por que eu tenho muitos pacientes que vêm da psicóloga? Porque a psicóloga vê que não é a área dela. Porque a família procura primeiro o psicólogo. Sim. Achando que o psicólogo vai dar conta daquela demanda. Só que o próprio psicólogo, né, que bom que ele se dá conta disso também, que não é a área dele, né? Então, aí por isso que assim, então eu não digo que é um mito. Eu acho que é mais desconhecimento. Perfeito. E a questão também, muitas vezes, chegam também para ti como uma questão de aprendizagem e também tu percebe que não é só uma questão de aprendizagem. E aí é o contrário. Aí é o contrário, sim. Né? Sim, o que acontece? Esse aluno vem encaminhado da escola, né? Então, às vezes a escola encaminha e a família tá meio perdida, não sabe muito bem o que tem que fazer com essa demanda. Então, eles procuram lá o psicopedagogo, né? Encaminhou o psicopedagogo, é esse aqui que vai resolver, né, a situação. Só que aí a criança tem outras coisas, tem ansiedade, ou tem alguma questão emocional e já nas primeiras consultas eu já vejo que não é pra mim, não é a minha área, eu não vou poder ajudar ele nesse momento. Claro que é importante que a gente tenha assim como visão que as dificuldades de aprendizagem, elas estão ligadas ao emocional também. Sim. Então, às vezes, a gente precisa fazer as duas coisas juntas. A parceria. Tanto o psicólogo quanto o psicopedagogo. Mas, quando eu vejo que é uma questão mais emocional, que envolve outras questões, tanto familiares, enfim, situações ali mais específicas que envolvem esse emocional da criança, daí eu encaminho para vocês, né? Que são pessoas que podem ajudar Com esse acompanhamento, se vocês identificam que agora tá indo legal, vamos cuidar da aprendizagem. Vamos voltar. Aí volta pra aprendizagem, fica assim. Mas normalmente a gente faz um trabalho em conjunto. Ele fica com as duas áreas, fica com o psicólogo, fica com o psicopedagogo. Perfeito. Tu fez toda a parte da pedagogia, tu fez teu pós em psicopedagogia. Sim. Qual foi a diferença que tu sentiu ao fazer a pós? O que te trouxe como ferramentas além do que tu já tinha? Assim, a pedagogia, tu aprende algumas coisas que são um pouco diferentes da psicopedagogia. A gente aprende sobre a dificuldade de aprendizagem, só que a gente não aprende como lidar e como tratar, né? Qual é a intervenção que se faz nesses casos? Os professores têm essa dificuldade e a psicopedagogia, para mim, abriu muitas portas porque eu queria muito trabalhar com o diagnóstico psicopedagógico, com a demanda de dificuldade, assim, o aluno não consegue aprender. Ok, o que eu faço com ele dentro da sala de aula, né? Que é o que acontece com o professor. O aluno não aprende, não consegue aprender
não consegue ler, não consegue escrever. E agora? O que eu vou fazer com esse aluno? Daí o professor faz o quê? Manda para o orientador, passa para o reforço escolar, passa para outras áreas e o aluno não evolui. Então eu quis ir para a psicopedagogia para poder ajudar esses alunos a evoluírem, né? A ter uma evolução. E aí a gente tem muitas ferramentas legais, que a gente vai falar nos próximos vídeos, muitas ferramentas interessantes em que se pode trabalhar e se pode detectar algumas coisas que o aluno tem, que foi o que a gente aprende, que é o que a gente aprende na psicopedagogia, né? Uma coisa interessante também da psicopedagogia é porque a gente não trabalha a questão emocional, mas como ela está ligada à aprendizagem, ela está diretamente ligada à aprendizagem, a gente precisa ter um olhar também para essas questões emocionais. Primeiro, para a gente saber como lidar, porque a intervenção psicopedagógica também tem que ajudar a questão emocional de alguma forma, Claro. né? E cuidar para a gente também não fazer uma besteira com essa criança, porque daqui a pouco tem uma situação que a gente precisa trabalhar muito mais sério, com outros profissionais, e eu não posso ficar com essa demanda para mim, né? A gente precisa trabalhar com outras pessoas também. E esse olhar passa pela questão até da sensibilidade dos sinais, né? Então, os sinais que a gente também percebe. Sim, Né? sim. Na simples conversa ou intervenção, assim, né? Sim, o interessante é que a criança, ela traz os sinais que são muito visíveis, assim. Ela traz os sinais, ela é muito espontânea, né? Então, a criança, ela fala muita coisa, ela escreve, ela desenha muitas coisas. Então, a gente precisa ter um olhar bem atento, né? Até o silêncio também é um grande Até sinal. o silêncio, perfeito, né? Isso é uma coisa muito certa. O silêncio também é uma coisa muito... Então, assim, a gente tem que ter um olhar pro emocional, mas também tem um olhar pro aprendizado, né? Mas uma coisa tá ligada à outra. E uma coisa que a gente percebe em consultório, o quanto é importante a questão da empatia e a questão, né, de se colocar no lugar do outro e tentar conquistar, porque como a criança realmente é muito espontânea e muito sensível, Sim. né, ela tem essa coisa de se ligar no profissional ou não. Né? Então isso também passa por uma sensibilidade também da pessoa, né, do profissional que está trabalhando com a criança. Eu acho que a gente precisa criar o vínculo, né? Exatamente. Se eu não criar esse vínculo inicialmente, a gente vincula normalmente com uma criança, com uma pessoa que vem, né, com essa demanda, nas primeiras consultas. Então, assim, na primeira, segunda, no máximo na terceira, tu já tem que estar vinculado. Tá ou não tá, porque senão né? não vai pra senão frente. não vai pra frente. Então, não assim, evolui. E aí a gente tem que vincular não só com a criança, como com a família. Então, vem às vezes a mãe, vem o pai, vem o padrasto, vem a avó. Então, a gente precisa vincular para quê? Para criar um espírito, para criar uma segurança nessa família e uma segurança para crianças, para ela se sentir segura, se sentir que ela está num lugar que ela se sinta bem, né? Sim. Porque como é que tu vai fazer um trabalho com uma criança ou com qualquer outra pessoa se ela não se sente bem em compartilhar as coisas contigo, né? Em trazer as suas dificuldades? Então a gente tem que criar um vínculo de empatias, né? E também se colocar no lugar dela, entender as dificuldades, né? Enfim, e também criar esse vínculo. Uma coisa que a gente percebe também, muitas vezes a gente teve uma ou duas sessões, né, com a criança e os próprios familiares trazem isso. Nossa, ela falou muito de ti, pediu por ti hoje, a gente disse que vinha hoje aqui, ela ficou tão feliz, né? Isso. Então aí tu tem também os retornos e a família se sente também mais tranquila. Tá indo num lugar legal. Tá num lugar legal. Tá e assim, é muito gratificante. Quando tu recebe esse feedback da família, né, que já há uma mudança, né, já se percebe uma mudança de comportamento, de atitudes, enfim, para melhor, né. Claro que cada caso é um caso, a gente sabe que tem casos que não acontecem, mas assim, muitos casos acontecem já essa melhora. E não é nem às vezes pelo profissional, também é por nossa causa. Mas é quando a criança se sente ouvida. Isso, acolhida. Se sente acolhida, sabe que alguém está olhando para ela, né? Ela sente isso de certa forma. Então ela acaba se sentindo bem, acaba tirando alguns medos, perdendo alguns receios, né? E tu vê, eu tenho exemplos, né, de crianças que vinham aqui e não falavam nada.
sabe? Com vergonha, morriam de vergonha, não queriam nem olhar pra mim. E aí as famílias, justamente isso que tu disse, né? Ai, fulaninho estava ansioso pra chegar aqui hoje. Exatamente. Já acordou cedo sabendo que tinha que vir aqui na Simone, né? Então isso é muito legal, gente, esse retorno, né, positivo. E é muito legal tu conseguir vincular, assim. Porque depois que tu vincula, é só colher os frutos, né? Exatamente. Então isso é bem legal. Então, assim, tem muita coisa para conversar. Isso foi, né, só o início da conversa. Tem questões de sugestões, estratégias, como é que a gente também pode, né, Simone, ajudar uma mãe, um pai, uma tia, uma avó que está com aquela criança também. Estamos numa época tão diferente. Isso. E em casa, o que a gente também pode ajudar? Então, essas estratégias e sugestões também que podem ser feitas em casa, que ajudam também para esse acolhimento também, tanto em consultório, presencial ou online também, porque hoje em dia também a gente pode fazer online. Então, fique atento aí que tem muita coisa boa vindo. Fiquem atentos aí ao nosso canal, porque tem muita coisa nova. E cada dia da semana a gente vai colocar uma coisa diferente. E fiquem ligados aí que tem muitos assuntos legais pra vocês. E convidados. Então, né, se você gostou, vocês gostaram, lembra sempre, tem que dar um like, né, curta, compartilhe. E se também quiser salvar para depois ver mais tarde também, não perder o assunto, também tá valendo. Pessoal, ativem o sininho para que vocês receberem as novidades, né? E se inscrevam ali, ativem o sininho, porque daí vocês ficam sabendo quando chega coisa nova e vídeos novos. E fiquem ligados que tem muita coisa legal, a gente vai falar sobre muitos assuntos aí. Tem um assunto muito legal aí que eu já vou adiantar para vocês, que a gente vai falar sobre os games. O que tá acontecendo com essas crianças com os games? Pais, famílias, vamos lá. Então vamos lá, quem tá enlouquecendo em casa um pouco com os games, o que aí a gente faz com isso? O que a gente vai fazer com eles, né? E tem muito adulto, hein, também. Tem muito adulto. A gente tá falando de criança aqui, mas não é só criança, não. Isso aí, mas assim, fiquem ligados que é um assunto muito legal. Se vocês tiverem dúvidas, escrevam aqui nos comentários. Sugestões, né? Que a gente vai respondendo pra vocês. Tá bom, pessoal? Isso aí. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.